Olha, pessoal, nós vamos estar agora fazendo um resumão dos casos Lula no STF e no STJ. Depois que eu terminar esse resumo aqui, você vai entender que o que está acontecendo com Luiz Inácio Lula da Silva hoje é algo que envergonha todo o nosso judiciário. Existe uma parte do judiciário tentando mudar isso? Existe sim. E nós vamos mostrar a vocês que essa parte está lutando assim de forma guerreira para mudar a situação. O grande problema é que a parte que já se contaminou, ela está jogando de forma suja o tempo todo, certo? Para manter algo que é impossível de ser mantido. A criminosa mentira a respeito de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero lembrar vocês aqui que essa margem de manobra, a defesa do Lula agindo de forma espetacular, gastando aquilo que o Lula não tem para gastar. O Lula até agora já gastou aí, com todos esses processos, mais de 4 milhões de reais, eu não tenho dúvida disso, para se defender de um crime que não cometeu. Agora, a defesa finalmente conseguiu cercar tanto o Fachin e a Carmen Lúcia no STF, como a quinta turma do STJ. A defesa conseguiu apertar o cerco, de tal maneira que agora toda decisão que o Fachin toma, para um lado ou para outro, já não surte mais o efeito que ele espera que surta. Vamos tentar analisar o que está acontecendo. Nesse momento, existem uns 4 ou 5 recursos do Lula no STF que eles estão no momento final. E qualquer um desses pedidos do Lula anula a Lava Jato. A gente está aqui só preocupado com a questão do Sérgio Moro. Eu sei que muitos de vocês estão o tempo todo preocupados, Paulo, mas a questão do Moro. O Moro é parte do todo. O Moro, em um determinado momento, ele foi o cabeça da asquerosa ação criminosa contra o Lula. Mas o Moro é parte de um todo. Nós não podemos esquecer que os procuradores também são parte, assim, fundamental nesses crimes contra o Lula. Então, desses cinco pedidos do Lula que está aí para ser decidido, o Fachin sabe que qualquer um que a segunda turma decida, o Moro é detonado. O Moro, a Lava Jato, o próprio Fachin e os caras do STJ. Tendo conhecimento disso, qual foi a estratégia do ministro Fachin? Ele começou a pegar esses processos fundamentais e tentar tirar a decisão da segunda turma. Na questão dos procuradores, ele determinou que o Pleno decida a respeito. Na questão do triplex, ele teve que mandar o STJ cumprir um pedido do Lula lá de setembro, quando desde setembro ele vinha negando à defesa do Lula isso. A gente não pode esquecer que no STF agem em conjunto a ministra Carmen Lúcia e o Fachin o tempo todo na segunda turma. E no STJ, o Félix Fischer é o cabeça, mas a gente não pode esquecer que a quinta turma do STJ deixou de existir já, A quinta turma do STJ é uma vergonha para o judiciário desse país. Então, pessoal, o que o Fachin fez na questão dos procuradores, e na questão das mensagens do The Intercept? Ele arrumou uma desculpa e tentou mandar para o Pleno do STF. O que ele fez na questão de um dos recursos sobre o triplex? Ele também arrumou uma desculpa e tentou levar essa questão para o Pleno do STF. Em outro recurso sobre o triplex, o que ele fez? Ele manda voltar o STJ a cumprir uma decisão de setembro. E aí, gente, o que ele faz? Ele manda o STJ cumprir uma decisão de setembro, mas ele esquece de anular aquilo que o STJ fez até agora.
Aí, evidentemente, que a defesa tem que ir correr atrás. Então, pessoal, mas o que é que está acontecendo? Ainda tem mais 2 processos que ele está, procurando uma maneira para evitar a segunda turma do STF julgue. O STJ, o ministro do STJ já tinha decidido, olha, o ministro da Justiça, informa para a defesa do Lula isso. O ministro da Justiça entrou com uma liminar mentirosa, fez todo mundo de sacana no STJ, fez todo mundo de sacana. Os caras foram julgar essa jogada do ministro da Justiça, descobriram que essa jogada, ela é uma jogada mentirosa, Aí a defesa do Lula recorreu ao ministro que tinha dado a decisão favorável, e o cara, ao invés de baixar a caneta e dizer assim, olha, cumpre logo isso aí, não, o que é que ele faz? O ministro Sérgio Fuquina pede a PGR para se manifestar, pede a AGU para se manifestar. Tudo bem, nesse caso ele pode estar sendo cauteloso, mas é uma vergonha de qualquer maneira. É uma enrolação atrás da outra, certo? E a gente fica sem poder acreditar nesse judiciário. Como que a gente vai acreditar numa gente dessa? Olha, nós temos uma decisão de agora, publicada a decisão, do ministro Sérgio Fuquina. Na decisão dele, ele diz o seguinte, vocês lembram que a Corte Especial, eu mostrei o julgamento ao vivo, derrotou o ministro do Bolsonaro da Justiça por 15-0. Agora, a defesa do Lula recorreu para o Sérgio Fuquina, e aí ele abre o seguinte aqui, ele diz assim, ó, dê-se vistas à autoridade impetrada, para que se manifeste sobre a petição de número tal no prazo legal. Ou seja, a defesa do Lula foi lá e disse, olha, ô ministro, você já tinha dito para aqueles caras passar essas informações para a gente. Evidentemente que aqui, muito provavelmente, a defesa do Lula pediu algo mais, Quem é o pessoal impetrado? É a União, o ministro da Justiça, e o requerente é Luiz Inácio Lula da Silva. Aí, resultado, Quanto tempo mais isso aqui? Não sei, 5 dias? O cara vai ter para responder isso aqui? Vamos ver quando chegar isso aqui, como é que vai agir o ministro Sérgio Fuquina, do STJ. Mas vejo bem que é sempre uma enrolação, é sempre uma embromação, O Lula tem uma vitória, os caras dão um jeito de, mete 1001 dificuldades, tá certo? Para impedir que a verdade venha à tona. Gente, uma das coisas que eu quero lembrar a vocês é o seguinte, eles não têm como manter isso escondido o tempo todo, gente. Eles não têm. Tanto é que a defesa do Lula já conseguiu encurralar o ministro Félix Fischer, encurralar o ministro Fachin. Eles agora, as únicas coisas que eles podem fazer é ficar, vamos dizer assim, desfazendo aquilo que o outro fez. Tá certo? Nesse caso, mais o Fachin desfazendo aquilo que o Félix Fischer fez. Mas ele não tem mais como manter essa tragédia contra o Lula. Eu peço a você que está passando aí, deixa seu like. O que eu estou trazendo aqui são informações importantíssimas para todo brasileiro que realmente pretende lutar pelo país e lutar por Luiz Inácio Lula da Silva, tá certo? Então eu peço a você que está aí, vamos dar like, vamos passar adiante. Então, pessoal, continuando aqui, vamos continuar. Agora eu estou no STF. Eu peguei os processos no STJ e falei para vocês o que está acontecendo. Agora nós estamos aqui no STF. É nesse STF aqui que nós temos pelo menos 5 decisões que podem anular os crimes contra o Lula a qualquer momento. E nessas 5 decisões, o que é que nós temos? Nós temos o ministro Fachin agindo de forma totalmente alucinada para manter os crimes que ele permitiu a Lava Jato cometer contra Luiz Inácio Lula da Silva. Certo? O primeiro HC, certo? É um HC que o ministro Fachin negou um pedido do Lula contra o STJ. A defesa do Lula impetrou um agravo regimental, certo? Está desde o dia 9, manifestação à PGR. Olha, hoje dia 9, se você for analisar, hoje dia 20, mais de 11 dias,
E até esse momento o ministro Fachin não tomou uma decisão. Aqui ele está complicado pro lado dele. Por quê? Ele não sabe como tirar isso aqui da segunda turma. Vocês têm que entender que nesse momento o Fachin sabe que qualquer coisa contra o Lula na segunda turma, ele perde. Ele não tem mais como manter nada contra o Lula na segunda turma. Então, qual é o objetivo principal do Fachin? É dar um jeito de tirar da segunda turma, certo? Então nós temos esse HC, que ele está aqui, vamos dizer assim, dando trabalho, né? Segurando de todas as maneiras para tentar impedir uma vitória do Lula, mas não vai ter jeito. Esse é um. Vejam, todos os outros recursos que não tinham a ver com Lula vieram na segunda turma, foram julgados na segunda turma. Aquilo que os ministros resolveram inocentaram, resolveram manteram, com Lula não. Agora que chegou a vez de tudo do Lula ser julgado no STF, o Fachin está fazendo de tudo para impedir esse julgamento. Aí vem o principal aqui, olha, vem um que, esse aqui é inacreditável. Esse HC é o HC que o ministro Fachin concedeu ordem de ofício para mandar o STJ analisar uma coisa lá de setembro. Só que ele fez isso sem anular o que o STJ fez até agora. É claro, a defesa foi em cima, a PGR, né? Olha, vistas para fins de intimação da PGR, deixe-me ver aqui se a PGR já respondeu. A PGR ainda não respondeu. Vamos ver como é que a PGR vai se colocar nesse caso aqui. Mas esse aqui, ele está tentando tirar, voltando para o STJ. Não vai ser fácil para ele, a defesa já recorreu. Ou seja, né, é um monte de coisas que ele vai ter que arrumar um jeito de tirar da segunda turma. Como ele não consegue tirar, mais cedo ou mais tarde, a segunda turma terá que analisar um troço desse aqui. E quando isso acontecer, a coisa pega para o lado dele. E aí vem uma outra coisa que aconteceu, isso aqui eu vou trazer para vocês agora, né, que é uma coisa maravilhosa que a defesa do Lula conseguiu. Que foi tirar, pessoal, um dos recursos do Lula do Fachin. A defesa conseguiu tirar um recurso do Lula do Fachin quando a segunda turma declarou o Moro suspeito por ele ter incluído a delação do Palocci, né, no processo do Lula. A segunda turma mandou tirar. O voto vencedor foi o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Depois disso, a defesa entrou com outro pedido, baseado no que tinha feito o Ricardo Lewandowski. Ele mandou a 13ª Vara entregar todo o material relativo ao Lula. A 13ª Vara aprontou, né, pediu que a PGR se manifestasse. O ministro Ricardo Lewandowski não tinha permitido isso. A defesa voltou no STF. O ministro Ricardo Lewandowski deu uma outra decisão contra a 13ª Vara de Curitiba, dizendo, olha, não tem esse negócio não, entrega isso e para de encher o saco. Vocês estão descumprindo a ordem do STF. Até agora, nesse processo que o ministro Ricardo Lewandowski baixou o cacete nos caras, já tem aqui diversas petições. Por quê? Porque muito provavelmente a PGR entrou com algum tipo de embargo, os caras não obedeceram o ministro Ricardo, a defesa do Lula já entrou com outra petição e já está concluso ao ministro Ricardo Lewandowski. Eu posso garantir a vocês, a próxima decisão que o ministro Ricardo Lewandowski tomar nisso aqui, ele é bem capaz de parar todo o julgamento contra o Lula, certo? Anular, mandar voltar. Ele já está de saco cheio da 13ª Vara, ele já está de saco cheio dessa gente criminosa tentando manter os crimes contra o Lula. Uma modificação desse processo é de 19, é de ontem. Uma petição de prioridade na tramitação do feito, ou seja, é a defesa do Lula, mais uma vez, dizendo, opa, ministro, os caras estão enlouquecidos aqui, estão querendo atrapalhar de todas as maneiras. Por gentileza, ministro, faz alguma coisa. Eu não tenho dúvida que é isso. Muito provavelmente até amanhã a gente já sabe o teor desta petição, tá certo? E por último, gente, nós temos a questão dos procuradores, né? Vejo que eu já falei aqui de uns 6 ou 7 recursos do Lula, que o Fachin está procurando uma maneira de atrasar o troço todo. Por último, tem a questão dos procuradores, que a defesa do Lula pede a suspensão dos caras,
O ministro Fachin fez uma armação, tentou levar para o pleno do STF. Evidentemente que a defesa do Lula recorreu. Está concluso por relator desde o dia 17/11/2020. Né? Mas ele também não sabe o que fazer. Resumindo, vejam vocês, os caras cometeram diversos crimes contra o Lula e agora não sabem o que fazer. Mas eu volto a repetir aqui para a gente finalizar essa parte. Eu volto a repetir para vocês, né, que essa margem de manobra deles, a defesa agindo de forma gigantesca, ela encurtou essa margem de manobra, o que significa dizer que logo, logo, eles vão estar todos desmoralizados e o Lula com seus direitos políticos de volta, eu não tenho dúvida disso, e o judiciário da gente vai renascer. Por isso, gente, tá aí. Era essa parte que eu tenho para falar com vocês aqui sobre essa questão do Lula. A gente está acompanhando o tempo todo para ver qualquer mudança trazer para vocês. Você precisa saber disso. Você precisa saber que o Lula é inocente. Você precisa saber que os caras agiram de forma criminosa para tirá-lo da eleição. E agora eles estão desesperados. Eles não sabem o que fazer. Mas chegou o momento decisivo. Não há muito o que eles fazerem para manter esse crime contra Luiz Inácio Lula da Silva. Isso sem lembrar a ONU, viu? Depois ainda vem a ONU. O Brasil vai ser condenado a indenizar o Lula. Não esqueçam disso. Tá bom, gente? Então, muito obrigado a todos vocês. Aqui eu estou falando porque eu vou subir esse vídeo no outro canal. Né? Você que está chegando aí, deixa seu like, tá certo? Se torne membro do canal.